Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudia Morgenstern, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos corrigir os exercícios da semana 9. A professora de vocês da videoaula corrigiu os exercícios do seminário que ela passou para vocês e resumo do livro didático. Nós aqui faremos a correção do livro de atividades. Então, corre lá, pega seu livro, dá um pause aqui, certo? E responde, antes de você pausar, né? Pega o livro, responde os exercícios da página 2 à página 5, tá? E daí você volta aqui e resolve os exercícios, ok? Do caderno de atividades, não se esqueçam. Então vamos lá. Fez os exercícios? Então vamos lá. Resumir é um procedimento de leitura útil para organizar informações e facilitar a compreensão de conteúdos, elegendo os aspectos mais importantes. Aprender a resumir é, de certa forma, aprender a estudar. Vamos refletir sobre o texto lido. Lá no texto, vocês têm uma pessoinha, né, um bonequinho, um homem, e ele está escrevendo e tem umas coisas que estão rabiscadas. Sobre a ilustração desse personagem, pela ação que ele está fazendo, a profissão dele provavelmente não é motorista, não é dentista, ele é um professor, certo? Então vamos lá. Próxima. Perceba que no texto há uma expressão de linguagem popular. Que expressão é essa? E o que ela significa no contexto em que ele aparece? A expressão é encher linguiça. No contexto em que aparece, é o que? Encher linguiça é você escrever demais. Sabe quando você tem um texto, tenho certeza que vocês já passaram por isso, todo mundo já passou por essa situação, a professora dá um texto para você escrever e você não sabe sobre o que escrever e tem que fazer lá 15, 20 linhas sobre aquilo, e você começa a fazer aquelas letras bolota, que a gente chama, né? Letra bola grande para encher a linha, tá? Ou comece a escrever sobre coisas aleatórias para encher linguiça, ok? A alternativa correta sobre esse texto é: o personagem elimina aquela parte do texto porque a linguagem é muito difícil de ser compreendida. A eliminação da parte do texto acontece porque há muitos erros de ortografia, ou a autora, por meio da linguagem verbal e não verbal, ela se refere ao ato de escrever. Linguagem verbal é a parte escrita, não verbal é a imagem. Quando associamos isso, ela está falando aqui, é o ato de escrever? Sim, né? Alternativa C. Leia os dois sentidos da palavra concisão registrados no dicionário Aurélio. Então, segundo Aurélio, concisão é a exposição das ideias em poucas palavras e é uma brevidade, uma coisa muito rápida, muito breve. Agora explique a relação do texto lido com os sentidos da palavra concisão que aqui foram registrados. Então, o texto é um recado aos alunos para que escrevam com concisão e com objetividade. Claro, ele é um professor, certo? Está escrevendo ali, está pedindo para quem? Para que os seus alunos escrevam de forma concisa e de forma breve, não é verdade? Ele pede também para que vocês pesquisem no dicionário o que é uma pessoa, o que é ser prolixo, tá? Então, prolixo é um adjetivo. Cuidado aí, tá? Ai, me perdoe. Adjetivo. Então vamos lá. O adjetivo não quer dizer que a palavra só seja um adjetivo. A classe de palavra que a palavra prolixa pertence é o adjetivo, mas ela, dependendo da frase, ela pode passar a ser um substantivo. Por exemplo, o prolixo foi à biblioteca. Quem foi? O prolixo. Então, aquela palavra prolixo ali é um substantivo. Então, prolixo é a pessoa que usa palavras em demasia ao falar ou a escrever, porque ele não sabe sintetizar o seu pensamento, então ele se delonga demais. Também é a pessoa que é conhecida por ser cansativa, por se estender demais no tempo, certo? Fica se arrastando. Já objetividade
é um substantivo feminino, mesma coisa, substantivo, mas também, dependendo da frase, do contexto, pode passar a ser um adjetivo, principalmente quando ela der uma qualidade, um caráter ou uma condição do que é objetivo. Qualidade do que dá ou pretende dar uma representação fiel a um objeto, certo? Aquele que tem foco. Qualidade do que é imparcial, certo? Ainda sobre objetividade, é caráter daquele que age rápido, com precisão, não perde tempo, vai direto ao ponto. Característica de quem não é evasivo. Acabei de falar, é uma pessoa direta. E, em caso de filosofia, é a realidade exterior ou semelhante ao sujeito, passível por ele ser conhecida e transformada. Agora elabore uma frase para cada palavra pesquisada. Gente, aqui eu estou dando uma sugestão a vocês, tá? Vocês têm que fazer a sua frase de maneira que a palavra prolixo tenha o mesmo sentido do que daquela pessoa que se estende demais. Então, eu dei o seguinte sentido. O seu chefe ficou muito chateado com o relatório prolixo, com o relatório extenso, mal elaborado. Objetividade. Sua objetividade foi elogiada pelo professor, tá? Então, de acordo com o contexto que nós lemos. Tudo bem? Na página 4, nós temos o texto que vocês deverão ler. O texto é: sono na adolescência, entenda as mudanças no ritmo do sono nessa fase. Então, vamos lá. Discuta com seus colegas a respeito do conteúdo do texto. Como é o seu ritmo de sono? As informações lindas, elas batem com o que acontece com você? Então, vejam. Claro que a gente sabe que vocês estão em casa, mas isso não impede de que você converse com seus pais, com seus amigos, que vocês tenham contato pelo WhatsApp, ou se não, você mesmo, sozinho, faça uma reflexão, tá? Reflita sobre esse texto. Você realmente dorme o tempo que é comentado lá no texto? Registre as informações que foram solicitadas de acordo com o texto lido. Então, vamos lá. Tempo de sono recomendado na adolescência. Quanto tempo ali aquele texto diz que é benéfico, que é preciso que a gente durma? 9 horas. Então, o texto já fala sobre os benefícios e os malefícios de quem não dorme, perdão, benefícios de quem dorme e malefícios de quem não dorme o tempo mínimo, né? O que acontece no corpo. Esses exercícios da página 5, eles já estão orientando você para que você consiga fazer um resumo. Ele está pegando as partes mais importantes do texto, porque ele fala do sono na adolescência, o tempo, né, a importância de dormir, e a partir daí ele vai tirando algumas informações. Ele já te auxilia a fazer um resumo. Quais são as alterações fisiológicas que acontecem conosco? Alterações hormonais na adolescência influenciam a atividade na glândula pineal. Ela é responsável pela melatonina, hormônio regulador do sono. A pineal passa a ter o seu pico de excreção mais tarde. Isso atrasa o sono. Sua produção também é afetada pela exposição da luz dos eletrônicos, que é o que vocês mais usam, né? Computador para jogos, o celular e tudo. Essa exposição faz muito mal. Quais são as alterações sociais que acontecem na adolescência? Vocês têm uma maior cobrança na escola, porque vocês estão no nono ano, ensino médio, certo? Então a cobrança aumenta. Então, com essa cobrança, vocês têm mais responsabilidade e vocês têm menos tempo para dormir. Por quê? As atividades sociais aumentam com festas, baladas que vocês têm, sem as suas vivências, as descobertas, é muita coisa para vocês fazerem também, e as próprias frustrações que acabam tirando o sono. Quando você perde o seu sono, quais são as consequências que acontecem no seu corpo? Nós temos a alteração de humor, ocasionadas pelas mudanças hormonais, e de rotinas que são acentuadas pela privação do sono, certo? E por último, ele pede que você pegue aquelas 26 linhas do texto e resumam em 15 linhas. Puxa, prof, como eu vou fazer isso? Você vai pegar essas partes mais importantes que nós falamos. Resumo não é cópia. Então, você vai falar com as suas palavras o que estava no texto. Tem que falar o tempo do sono, o que acontece, certo? Então, eu fiz um exemplo para vocês aqui. Olha lá, o sono é fundamental para a saúde. Ele também tem influência sobre a aprendizagem e o crescimento, especialmente dos adolescentes que devem dormir pelo menos 9 horas para garantir o desenvolvimento. Mas, nessa fase, acontecem alterações hormonais e mudanças sociais importantes.
As alterações fisiológicas, elas interferem na glândula pineal, falamos há pouco, que é responsável pela produção da melatonina, que passa a ser produzida mais tarde, atrasando o sono. A melatonina também sofre influência dos estímulos luminosos dos eletrônicos. Falamos sobre a importância disso. Além disso, o sono dos adolescentes é influenciado pelas mudanças sociais. Falamos das festas. Eles passam a ter a vida social mais intensa e ser mais cobrados na escola. As variações hormonais, vivências e exigências trazem mudanças de humor. Sem tempo suficiente de sono, as alterações de humor tornam-se ainda mais evidentes. Ok, aqui nós fizemos em 15 linhas o resumo de um texto de 26 linhas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem à videoaula e até o próximo encontro. Beijinho!